Capítulo 15. Como eu consegui ver o que aconteceu com meu pai? Porque estava acontecendo comigo também. Era como um padrão dessas pessoas que destrói tudo. Onde esse quebra-cabeça comigo se divide em partes. Só assim entendi mais sobre eles. Onde eles mesmos mostraram em que trabalham e o que fazem. E comecei a ligar uma coisa com a outra. Onde só foi somar 1 mais 1 igual a 2. 1. Venda do imóvel bem abaixo do valor por causa de uma situação difícil. Tanto meu pai e eu tivemos que fazer isso. 2. O advogado que não fez nada e ainda o prejudicou. Tanto meu pai e eu passamos por isso também. 3. Meu pai foi preso e eles estavam tentando me prender por qualquer coisa. Onde foi usado até o poder público para isso. 4. Usaram os amigos do meu pai para o prejudicar. Usaram amigos que frequentavam a minha casa para me prejudicar. Fizeram provas contra meu pai. Estavam usando pessoas para fazer provas contra mim. 6. O mesmo escritório que estava fazendo a aposentadoria do meu pai, onde eles depois disseram que não conseguiram, eles também não fizeram nada com o processo que eu e meu pai pagamos para entrar contra o meu irmão. Inclusive esse advogado, depois que meu pai faleceu, falou para mim: você quer que eu seja seu advogado ou advogado do diabo? Agora eu pergunto, que advogado falaria algo assim para um cliente que está pagando para o representar? 7. O golpe com os dólares do meu pai que deram em minha irmã no prédio. Comigo, o golpe que eles deram usando amigos que frequentavam a minha casa com a empresa Caborange. 8. O roubo à mão armada na empresa do meu pai e comigo o roubo do meu estúdio em Botucatu. Ameaças com bandidos em Vargem Grande, Botucatu e em São Paulo. 9. Os amigos do meu pai da igreja, onde foram destruídos em suas vidas. Comigo, amigos da minha mãe da igreja, onde foi usada para fazer uma armadilha para mim. Foi assim que comecei a ligar as coisas e ver que essa perseguição tinha mais de 35 anos. Continuando na casa da minha mãe, ela estava ruim de saúde. Eu estava cuidando dela com todo o meu carinho. Ela se sentia segura por estar com ela nesse momento tão delicado. Um dia minha mãe orou por mim quando nasci. Eu estava muito fraco e os médicos falaram para ela que eu não iria sobreviver daquela noite, só por um milagre. Foi depois dessa oração onde ela entregou a minha vida a Deus que sobrevivi. Mas hoje tenho certeza que eu tinha e tenho um propósito, e um deles era de descobrir tudo o que aconteceu e também retribuir a minha mãe por aquela oração por mim. Porque várias vezes ela ficou muito ruim e naquela hora era a minha vez de orar por ela. Onde várias vezes que a levei para o hospital, os médicos falavam a mesma coisa que falaram para ela de mim quando nasci, que daquela noite ela não iria passar. Eu de madrugada orava a Deus por ela e milagrosamente ela voltava todas as vezes eu falava: se for da tua vontade, Deus. Eu prefiro acreditar que Ele me escutou todas as vezes, porque eu tenho que agradecer por Ele ter me protegido e me mostrado tantas coisas. Chega a ser impressionante. Um dia, na casa da minha mãe, a Denise me ligou e eu falei que a pensão que eu estava pagando teria que dividir com o meu filho. Ela começou a falar que não ia deixar acontecer isso, que poderia mudar até a lei. Começou a discutir e do nada eu falei a parábola de Mateus 13:13. Porque vendo, não enxerga, e escutando, não ouve, muito menos compreende. Onde eu nem sabia dessas palavras, saiu da minha boca sem eu saber o que estava falando. Depois que desliguei o telefone, fui no quarto onde estava a cuidadora e a minha mãe. Contei o que aconteceu e que falei sobre aquela parábola de Mateus 13:13. Então falei para elas: vamos orar e ver o que Deus vai falar sobre isso? Depois da oração, abrimos a Bíblia para ver se tinha uma resposta e caiu na parábola de Mateus 13:13, onde eu nem sabia que estava ali essa parábola. Quando comecei a ler,
Entrei em prantos e a cuidadora se assustou com aquilo, onde também começou a chorar. Ela saiu do quarto da minha mãe e foi para o seu quarto e se trancou lá. Essa cuidadora, como outras, já faziam parte daquelas pessoas, porque através da sua rispidez eu já sabia. Um dia, conversando com alguns colegas de muito tempo do colégio, fizemos um grupo no WhatsApp. Um deles falou para mim que poderia ter alguém que conhece uma pessoa do Detran e poderia estar mandando multas em meu nome. Quando eu fui ver, as cartas realmente tinham 2 ou 3 multas na estrada Ayrton Senna, sendo que eu nem saía de casa e fazia muito tempo que não passava por lá, e as multas tinham fotos e tudo. Daí comecei a pensar e fazer algumas perguntas. Como eles podem ter saído com meu carro? Talvez a loja do carro onde comprei pode ter dado uma cópia da chave. Quem poderia ter saído com meu carro daqui do condomínio da minha mãe? Talvez possa ser o rapaz que me ameaçou em Vargem Grande. Ele mora aqui no condomínio da minha mãe. O que aconteceu na estrada Ayrton Senna? Daí veio a imagem do aeroporto, onde mostrou no noticiário que teve um roubo de ouro. Nessa mesma hora, a minha cabeça começa a voltar anti-horário e começa a mostrar coisas que aconteceram de muito tempo. Segunda parte do meu quebra-cabeça. Primeiro veio à minha mente um amigo em comum de Saulo Lopes, onde ele foi em minha lan house. Na época eu não entendi. Depois disso, o rapaz que me ajudou falou que o seu irmão tinha saído da prisão e ele queria roubar a minha lan house. E não tinha feito isso ainda por causa do meu filho pequeno, que seria melhor vender. Como não estava ganhando nada, então vendi e fiz uma parceria em uma assistência técnica de computadores, onde logo no começo eu vi que não ia dar certo. Então vendi a minha parte e voltei para a empresa do meu pai. Depois que eu saí, logo em seguida a assistência técnica foi assaltada, onde levaram vários computadores. E o dono ficou dando indiretas, desconfiando de mim. Eu achei esquisito na época, mas tudo se encaixaria mais para frente. Quando eu montei a minha lan house, teve um rapaz que me ajudou, onde ele também tinha uma lan house, mas em outra cidade. E nessa mesma época, ele também foi assaltado e levaram tudo o que era dele. Depois de muitos anos encontrei ele e ele perguntou se eu tinha montado outras lan houses. Eu falei que não, mas depois entendi que roubaram ele como o senhor da assistência técnica. E com certeza as pessoas por trás estavam me culpando. Já estavam montando uma narrativa sobre mim. Depois disso, usaram uma senhora e sua filha para montar uma lan house e dar um golpe em computadores que comprei para elas, onde não me pagaram. Fui percebendo também que em todo lugar onde morei tinha um assalto a banco. Eles estavam evoluindo em seus roubos. Foi aí que perguntei à cuidadora sobre o roubo do ouro no aeroporto. Ela ficou nervosa e se trancou no quarto. Entendi naquela hora que eles fazem as suas tramas e me usam como gancho em tudo. É assim que chegam até em uma mulher, me difamando, se fazendo de heróis. Continuação no próximo capítulo.